Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre os cristãos da casa de César. Eles são citados no Filipenses 4:22, onde Paulo fala assim: todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Tem cristão no palácio de César? Bom, o Wayne Mix, né, os primeiros cristãos urbanos, ele destaca as origens humildes do cristianismo, né? Que a grande maioria era formada por escravos e gente, artesãos e gente de classes mais baixas, né? Embora você pudesse encontrar aqui ou ali pessoas de classes sociais mais elevadas que até financiavam o movimento. Mas como é que ele entende essa palavra, essa frase do Filipenses 4:22? Bom, o N-Mix, ele na página 58, ele vai falar o seguinte: existe, entretanto, um grupo particular de escravos e de libertos que constituíam provavelmente a categoria mais móvel que pode ser encontrada na sociedade romana, e entre os quais sabemos bem explicitamente que haviam cristãos no círculo paulino. Entre os membros da família Cesare, da família de César, tá? Eram os membros da família Cesare e a família de César, né? Como os ricos comuns transferiam boa parte das responsabilidades dos negócios a seus escravos e libertos, também Augusto e seus sucessores empregaram suas famílias nos negócios do império. Cláudio ampliou muitíssimo essa prática, que vigorou por mais de um século até Domiciano. Trajano e Adriano procuraram reduzir o poder dos homens libertos. A família Cesares era virtualmente formada pelo serviço civil no império, nas províncias, não menos que em Roma. Então, são pessoas então ocupadas ali das tarefas do palácio, né? E que recebe até esse nome, família Cesare, né? Ele fala mais adiante também, o Enimix, né? Ele fala assim: dos cristãos anônimos mencionados nas epístolas paulinas, como em Filipenses 4:22, existe um grupo ao qual o texto atribui localização mais específica, os santos que pertencem à casa de César, e que se unem a Paulo para enviar saudações do lugar da sua prisão aos filipenses. Paulo não menciona pelo nome nenhum deles, nem disse quantos são. Sequer sabemos com certeza em que cidade se acham, pois alguns comentadores apontaram Éfeso ou Cesareia como local da redação da epístola, embora Roma ainda pareça o local mais provável. Também não sabemos se os cristãos na família de César eram escravos libertos ou ambas as coisas, nem onde eles se situavam na hierarquia interna da família, que abrange desde os domésticos, dedicados a tarefas servis, até chefes de importantes setores estatais. Apesar disso, os escravos libertos imperiais, e como grupo, tinham maiores oportunidades reais de mobilidade social ascendente do que qualquer outro segmento da sociedade romana, que não pertencesse ao escol. E constitui um dado precioso de informação sabermos que alguns membros desse grupo encontravam motivos para serem iniciados no cristianismo em datas tão remotas. Tá? Então, sim, a gente que trabalhava no Palácio Imperial, mas que tinha como tarefas desde domésticos até gente que realmente ocupava um posto aí maior dentro dessa hierarquia aí. O Philip Wimhauer, ele vai também tratar dessa questão. Ele vai falar o seguinte: a expressão os da casa de César, casa do imperador, é o termo técnico para os membros da economia imperial, escravos e alforreados. Tais escravos imperiais existiam em Roma, mas também em todo o império. Os dois dados concretos, portanto, não permitem uma decisão na pergunta do local da redação. Tá? Então, é isso. Ou seja, é esse que é dado o sentido dos que estão no Palácio de César, de Filipenses 4:22. Mas nós temos outras passagens. Por exemplo, se em Orígenes, no Contra Celso 4:30, livro 4, capítulo 30, ele fala assim: nós todos, de fato, somos donos de alguma propriedade, pequena ou grande que seja, que compramos com mamão da iniquidade, com o dinheiro da iniquidade. Com efeito, de onde nos vem a casa em que moramos, os indumentos que nos vestem, os objetos que usamos e tudo que nos serve na nossa vida de todos os dias, senão do dinheiro que adquirimos com a avareza, quando éramos pagãos, ou de parentes ou conhecidos e amigos pagãos, que os tinham adquirido com a injustiça, para não falar dos que ainda adquirimos, mesmo estando na fé. Qual o vendedor que não quer ter o seu ganho
do comprador? Qual o comprador que não quer ter o seu ganho do vendedor? Ou qual o comerciante que não se dedica ao comércio para tirar daí o seu sustento? Qual dos fiéis que estão no palácio imperial não tira dos objetos de César os que lhes são necessários para o próprio uso e não os distribui, conforme as suas possibilidades, aos que precisam? Então, nessa passagem, ele também está falando de cristãos que estão no palácio de César. Agora, ele está claramente colocando essas pessoas como adquirindo riquezas, né, recursos, garantindo sustento com recursos, vindo de uma maneira negativa. Né? Ele faz o contraponto. Qual a pessoa que não adquiriu os recursos enquanto era pagão? Recursos vindos da avareza. E hoje usufrui desses recursos. Então ele reconhece, ele está colocando aqui os que estão no Palácio Imperial ganhando recursos que ele considera que é fruto da avareza, tá? Mas que pode se transformar isso, porque qual deles que não pega esses recursos e os distribui conforme as suas possibilidades? Quer dizer, você pode, a partir da injustiça, fazer a justiça. Então, a perspectiva do Orígenes é negativa para quem trabalha no Palácio Imperial. Ele aceita que trabalhe, mas ele reconhece que há um certo constrangimento em trabalhar. Dizer que ele está agindo em conluio com o Palácio Imperial não faz sentido. Né? Ele está reconhecendo que existem alguns cristãos lá no Palácio Imperial trabalhando em diversas funções. Né? Mas existirão pessoas desse meio entre os cristãos do início? Bom, Lucas 8, versículo 3, ele lista as mulheres que estavam entre seus discípulos e cita Joana, mulher de Cusa. Cusa era o administrador da casa de Herodes. Então, era uma pessoa que estava lá dentro da hierarquia lá do governo. Essas mulheres ajudavam a sustentar Jesus e os seus discípulos com seus bens. Outro exemplo, Erasto, que é citado em Atos 19, 22, Romanos 16, 23 e 2 Timóteo 4, 20, nós encontramos uma inscrição romana da época de Jesus que fala de um Erasto como sendo um edil, administrador da cidade. Isso datado do século I. Isso revela que Erasto, que era cristão, estava entre os cristãos, ele possuía recursos substanciais, pois tinha como uma das funções financiar os jogos públicos istmicos da cidade de Corinto. Então ele tinha dinheiro. Gerd Thyssen destaca que nessa época os cristãos ainda não haviam penetrado na elite política, mas ele cita o caso do Erasto e o caso também da Flávia Domitila como duas exceções dessa regra geral. Outro cristão de recursos, membro da aristocracia local, descrito em Atos 17, 34, é Dionísio de Atenas. Então tem sim alguns que quebram a regra e são considerados ricos. Gerd Thyssen destaca que Plínio Jovem, na sua carta, né, ele confirma que havia cristãos em todas as classes sociais, na Epístola 10, 96, 9. O pastor de Hermas também sugere que entre os cristãos haviam pessoas ricas que podiam sustentar os pobres. A Domitila, né, Domitila e o Flávio Clemente, né, eles são citados aí pelo Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 3,18, e por São Jerônimo, na Epístola 108.7. O Tito Clemens, ele era sobrinho do imperador Vespasiano. Tanto ele quanto a esposa estavam lá na Casa Imperial. Dion Cassius, na carta 67.14, ele diz que Flávio Clemente e a mulher Domitila foram culpados de ateísmo e práticas de ritos e costumes judaicos. Essas acusações, como fica claro nas obras dos apologistas cristãos, não poderiam significar outra coisa senão eles serem cristãos. Então, é uma evidência forte de que eles eram, sim, cristãos. A Flávia Domitila, ela foi condenada a ser banida para uma ilha, e o Flávio Clement foi condenado à morte em 95. Então, no caso de Domitila, não resta dúvida que ela era cristã, pois De Rossi mostrou que o cemitério em Domitila, na via Ardeatina, estava situado em um terreno pertencente a Flávia Domitila, que era, provavelmente, então, como era um cemitério cristão, né,
então ela seria, então, com certeza, cristã. Então temos exceções, mas são exceções à regra. Dizer que os cristãos, eles começaram de Roma, do Palácio Imperial, isso não faz sentido. Isso, as evidências que nós temos não são nesse sentido. Então é isso. Muito obrigado, então.